Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal A Obra de Deus. Hoje eu, Beatriz, estou aqui para passar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E antes de passar essa mensagem, eu queria dizer que essa mensagem, ela falou muito comigo. Eu estava refletindo como a Bíblia, sendo um livro tão antigo, é ao mesmo tempo um livro tão atual, né? A gente pode estar lendo ela várias vezes e às vezes você lê um capítulo, um versículo aqui e aquela história vai falar com você de uma forma. Daqui a um tempo você lê a mesma história e aquela mesma história vai falar com você de uma outra forma. Isso é muito legal, né? Muito interessante como que um livro pode fazer isso com você. É um livro de inspiração divina, né? Essa é a resposta que eu tenho para mim. Mas será que isso é bom? Será que isso não é bom? Eu digo para você que isso é bom, mas dependendo da situação pode ser bem perigoso. Por que perigoso, gente? Perigoso vai ser se não for você que estiver lendo. Porque se você estiver lendo, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Aquela mensagem vai falar com você da forma que Deus quer. Mas se for uma outra pessoa, isso pode ser muito perigoso. Ela pode te induzir a fazer coisas que Deus não quer para sua vida. Mas como assim? Eu não sei ler, eu tenho dificuldade na leitura, como que eu faço agora? Tudo que eu tenho é onde eu frequento e eles lêem para mim, eu aprendo através disso. Sim, tudo bem, você pode fazer isso, mas hoje em dia nós temos tantos recursos, nós temos a Bíblia falada, tem tantos recursos aí, gente, é só procurar. Mas quando você não lê, quando você não reflete na palavra, você pode estar sendo alvo aí de algo ruim. Vou dar um exemplo, tá? Vou citar uma história, gente. Eu sei que existe vários pensamentos sobre isso, mas a história que eu vou colocar aqui não é falando de nenhuma religião, tá? Porque esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é em falar de coisas positivas para que te ajude a crescer espiritualmente. Eu vou falar de uma história que é bem conhecida por várias pessoas que gostam da palavra, né? A história de Sansão. Eu vou citar ela por ser uma história conhecida. Sansão, ele não podia cortar os seus cabelos. Mas isso significa que todos não podiam cortar os seus cabelos? Isso significa que qualquer um que cortasse o seu cabelo ia perder a bênção de Deus? Ou aquela ordem específica era só para Sansão? Então, se você lê a Bíblia, você vai entender que aquilo era algo que ele não poderia fazer, não o resto das pessoas. Então, assim, se alguém lê essa história para você e você não for um leitor da Bíblia, ela pode te induzir a pensar que se você cortar o seu cabelo, você vai pecar como Sansão pecou. Então, assim, é perigoso isso. Isso eu citei uma história porque é uma história conhecida, mas diversas outras passagens da Bíblia, você precisa entender o contexto. Quando foi escrito? Para quem foi escrito? E Deus, ele vai te conduzir da melhor forma, através do Espírito Santo, a forma correta de você estar entendendo o que ele quer para sua vida. Como que você vai saber o que Deus quer para sua vida? É você deixando o Espírito Santo te conduzir através da sua leitura, através da sua Bíblia, sua Bíblia falada, de vocês ouvir o que está escrito, mas você precisa ter esse hábito de você procurar a verdade, de você procurar o que Deus quer para sua vida. Não se deixe enganar por doutrinas, por coisas, padrões religiosos que estão matando as pessoas, porque deixam as pessoas como meros seguidores e não ensina o que Deus realmente quer para sua vida.
Tem um texto aqui que está no Velho Testamento, no livro de Jeremias, e eu quero que vocês procurem na Bíblia de vocês e que vocês possam refletir sobre essa mensagem. Eu vou estar lendo e depois eu vou estar lendo um outro texto que fala exatamente a mesma coisa, né? Diz assim, ó, lá em Jeremias, capítulo 31 e o versículo 31 também. Está escrito assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haveis de desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscrevereis. Eu serei o teu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Aqui diz, gente, é muito forte, que ninguém mais, que Jesus ia vir, aqui já está falando, aqui está no Antigo Testamento, mas a gente entende quando a gente lê o livro de Hebreus, que está falando da nova aliança, porque os judeus, eles tinham uma aliança antiga, que era as leis de Moisés, que era tudo aquilo, era aqueles sacrifícios, era aquelas roupas, era tantas coisas que eles tinham que fazer, e eles não conseguiram cumprir tudo aquilo. E por isso que foi necessária a nova aliança. Jesus veio, e aí lá no livro de Hebreus, fala a mesma coisa, só que com um detalhe a mais, né? Se você ler o livro de Hebreus, o capítulo 8, do versículo 6 em diante, começa com a mesma coisa que eu já li. Mas aqui no finalzinho, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está se referindo aos costumes antigos, porque Jesus, ele veio para trazer algo novo para a sua vida. E ele fala aqui, ó, um pouquinho mais para cima, ele repete aquilo que a gente já leu no versículo 10, ainda no capítulo 8, ele fala aqui, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá vendo? E aí no final, né, aquilo que eu li, porque ele diz nova, torna antiquada a primeira, sendo aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Ele está dizendo aqui, gente, que quando Jesus vem, ele vem para trazer algo novo na sua vida. E o que ele quer? O que ele quer? Como que você vai seguir a Deus hoje? Se aqueles costumes, a gente não tem mais, aqueles costumes antigos, estamos sobre a graça, né? Qual é? O que eu tenho que fazer agora, né? Se
estamos sobre uma nova aliança com o Senhor. Tem uma parte que está lá em Mateus, que perguntam para Jesus assim: qual é o grande mandamento? E a resposta é: amar a Deus é o primeiro, e o segundo é semelhante a esse, olha só, é amar o seu próximo. E aqui, como a gente leu, ninguém pode ensinar ninguém a servir a Deus. Por quê? Porque não é o papel do homem fazer isso. Esse papel é do Espírito Santo. Quando você dá a oportunidade de você ler a palavra e dá a oportunidade do Espírito Santo te ensinar, você vai saber o que Deus quer na sua vida. Você vai saber aonde você tem que estar. Você vai saber o que você tem que fazer para agradar os olhos do Senhor. E você só vai saber quando você der a oportunidade para o Espírito Santo falar com você. E não vai ser homens, não vai ser líderes, não vai ser ninguém que vai fazer isso. Vai ser o Espírito Santo. Porque esse é a nova aliança. Olha que libertador, gente. Isso é libertador. É você ser guiado por Espírito Santo. E às vezes muitas pessoas podem te apontar, porque você não é da minha denominação, você não segue o que eu sigo, não é assim que Deus quer. Você não sabe o que Deus quer para cada um, porque Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Talvez Deus peça para mim, não use batom, mas talvez Deus peça para o meu irmão que está do seu lado, use batom, usa, não tem problema. Por quê? Porque Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Talvez aquele batom não me faça pecar, mas faça uma outra pessoa pecar por causa daquele batom. Você está entendendo? Não julgue as pessoas porque ela não pensa como você. Não julgue ninguém porque ele não faz o que você acha que é certo. Deixe o Espírito Santo te guiar na sua verdade, para que você possa alcançar o que Deus quer para a sua vida. Você precisa se permitir. Como fazer isso? Lendo a palavra do Senhor. Buscando qual é a melhor forma de você conhecer a Deus. De você conhecer o que Deus quer. É isso que vai te libertar de tantas prisões. Se você não tomar cuidado, todas as outras coisas, aonde você entrar, você vai ser engolido pelas pessoas. Porque é assim que o mundo está hoje. Então tome cuidado, ame o seu próximo, ore por ele, mas não seja engolido por ele. Dê a oportunidade para o Espírito Santo te ensinar. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu poderia estar explicando várias coisas aqui para vocês, como alcançar a Deus, como falar com Deus, o que Deus quer para você. Mas isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Você só precisa dar essa chance, abrir o seu coração para Ele. Quando eu disse para que vocês não julguem, tem um livro de João capítulo 12, o versículo 47. Diz que se alguém não segue aquilo que você segue, se alguém não pratica aquilo que você espera, não julgue, porque Jesus, ele não veio para julgar, mas para salvar. Ele não veio para te julgar, ele veio para te salvar. Numa certa ocasião, meu filho chegou em mim e disse assim: mãe, será que aquelas pessoas que não seguem o que a gente segue, elas vão ser salvas? Aí eu falei assim: por que você está me perguntando isso, filho? Aí ele falou: porque tem muitas pessoas, uma certa denominação, ela não segue a forma que a gente segue, mas elas são pessoas boas, elas precisam fazer de tudo
para ser uma pessoa boa aqui na terra, e aí eles acreditam que eles vão ser salvos por um outro Deus que eles seguem, né? Aí eu falei assim pro meu filho: filho, me responda você. Você acha que essas pessoas tão boas podem ser salvas? Aí ele falou: eu acho. Eu falei: então, se você acha assim, você acha que Deus não vai achar? Aí ele sorriu e falou: é verdade, né, mãe? Eu falei: sim. Agora, tem um detalhe. Tem algumas pessoas que não conhecem a palavra e são boas, mas Deus conhece que ela está inocente ali fazendo o que ela acredita. E Deus ama ela. Agora tem outras que conhecem a palavra, que conhecem o que Deus quer para elas. O Espírito Santo já falou o que ela deve fazer e ela não faz. E ela se esconde atrás de coisas boas. Essas não estão inocentes. Então cabe a Deus julgar, nem a mim. Então assim, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, que é: deixe o Espírito Santo guiar você. Porque essa é a nova aliança. É onde não ensinaremos uns aos outros, mas sim nos amaremos, amamos uns aos outros, né? E vamos nos ajudar como possível, né? Como a gente pode, em oração, em uma troca de mensagem construtiva, mas o verdadeiro ensinamento vai vir do Espírito Santo. É só você deixar o seu coração aberto para isso. É só você se dedicar nas coisas que Deus quer através aqui. E não esqueça, pode ser perigoso se você está seguindo, se baseando no que o outro está falando e não no que você mesmo está lendo. Porque a Bíblia, ela tem essa coisa incrível de falar várias coisas em apenas uma frase. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham recebido essa mensagem. Eu preparei com muito carinho, com muito amor. E eu quero desejar a todos uma ótima semana. E que vocês sejam muito abençoados por Deus. Eu não sei o que cada um está passando, mas eu desejo, peço a Deus, para que todos vocês encontrem a resposta, a solução dos seus problemas, das suas dificuldades, que Deus possa estar abrindo aí os caminhos para vocês, tá? Então, uma ótima semana. Deus abençoe a todos.